Olá a todos e a todas, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu irei sanar algumas dúvidas em relação ao Word, que temos pessoas que têm essas dúvidas, né? Temos alguns que têm essas dúvidas, temos outros que estão acostumados com o Word, mas não necessariamente têm essa dúvida, mas enfim, vamos para a seguinte dúvida. Bom, muita gente pergunta, para que serve essa parte do painel do Word. Ó, o meu Word aqui ele tá todo em inglês, né? Então vou tentar traduzir aqui para vocês. Ó. Essa parte aqui é o recentes, né? Arquivos recentes que você mexeu no seu histórico. Aí vamos supor, eu mexi com esse arquivo de resumo de texto de portfólio. Esse arquivo foi o que eu mexi, recentemente, né? Foi o mais recente, tanto que tá o dia e o horário, né? O dia da semana no caso. E temos aqui o outro arquivo também que eu mexi, que é o mais recente também, que é o dia e o horário também que ele registra. Aqui é automático, geralmente é registrado o nome do arquivo dentro desse histórico todo aqui, como vocês estão vendo agora, né? É o histórico de arquivos que você mexeu. Aí, nessa parte de fixo, né? No caso o Pinet, você fixa um arquivo aqui, ó, item to the list, né? Fixar um item na lista. Você clica aqui, ó, aí ele fica como just now, né? Não sei como tá na tradução do Word em português, mas enfim, você coloca em fixo, né? O Pinet, aí o arquivo ele fica fixo aqui. Aí essa parte do fixos é mais para quando você quando você quiser mexer mais vezes naquele arquivo. Vamos supor, eu estou ultimamente usando muito o arquivo do portfólio. Eu estou mexendo muito nesse arquivo de portfólio por ser uma atividade de faculdade, por exemplo, né? Aí eu coloco em fixo e eu coloco aqui. Ele é como se fosse uma espécie de atalho, né? Uma espécie direta de atalho que você abre direto no Word. Aí uma outra parte também do Word que temos aqui, ó, é em novo, né? Você clica em novo, depois que abre essa página de home, né? No caso, página inicial, que geralmente é aberta no Word, você coloca em novo, né? Em novo, você não tem somente esse arquivo em branco, né? Você tem diversas opções aqui, né? São opções de formato de arquivo, geralmente, e aí você tem outras opções, como essa também voltada para educadores, né? Você tem essa outra opção também, que é muito interessante para caso quiser, por exemplo, fazer um plano de aula pessoal, uma lista de nomes de alunos também, né, para fazer um crachá, isso para quem trabalha com Fundamental 1 também. E é isso mesmo, né, que eu tenho a apresentar para vocês. Uma outra dificuldade que às vezes algumas pessoas têm, né, em relação ao Word é em relação às tabelas, né? Vamos para início, né? Aliás, inserir, e aí iremos para tabelas. Em tabelas, você personaliza a tabela do jeito que você quiser. Ó, você pode colocar 10, né, por 10 por 8,
que é o máximo que você personaliza. Ah, professor, você sabe como colocar mais do que isso? Você coloca aqui em inserir tabela de novo. E aqui você coloca o número de colunas e o número de horizontais que vocês quiserem, né? Vamos supor, eu vou querer colocar 50 colunas, né? Ou se não, eu posso colocar umas, 12 colunas. Aí, das horizontais, eu posso colocar, vamos supor, 50. Aí, tá feita a minha tabela. Feito isso, vocês podem fazer a tabela do jeito que vocês quiserem. Bom, uma outra dúvida é com relação a excluir colunas ou horizontais. Para excluir colunas e horizontais, vocês têm que sublinhar essa coluna até aqui, botão direito do mouse e delete cells, né? Ou deletar colunas, como está na versão em português de vocês. Ó, aí você coloca nessa terceira opção e aí já está deletada essa coluna. O mesmo processo vocês fazem em... Opa, desculpa, não é coluna, é horizontal, perdão. Bom, o mesmo processo vocês fazem com a coluna, botão direito do mouse, delete, e aí já deleta diretamente. Uma outra opção para excluir as células tanto das horizontais quanto das colunas, no caso, é você fazer esse mesmo processo aqui, você sublinhar as células que vocês querem excluir. Aí, geralmente surge esse menuzinho, né, como eu havia falado para vocês. Aí vocês colocam o botão direito, né, para surgir esse menuzinho e mais esse outro menu. E tem essas 4 opções para excluir as células. Dessas opções, você tem essa primeira opção. Ó, essa primeira opção tem 4 opções, sendo elas para excluir geralmente células da esquerda, né, no caso. E também temos essa segunda opção para excluir células de cima. Também temos também a opção de excluir colunas, no caso, né, essa última opção, e a penúltima opção para excluir horizontais. Aí essa opção, geralmente essas duas opções, elas são mais variáveis, né? Dependendo de como for a quantidade de células que você for sublinhando, você exclui. Vamos supor, eu vou nomear essas células. Ó, por exemplo, o nome de um aluno, ó, Ana. Aí você coloca um outro nome e naquela outra célula também, que seria Paulo.
Aí vocês colocam, sei lá, a nota da atividade 10 para Ana e mais nota 6 para o Paulo. Aí, se vocês quiserem excluir só essas 4 células, vocês sublinhem primeiro essas 4 células. Vocês vão aqui nessa segunda opção no caso, né? Que seria excluir células de cima. E aí ele já exclui essas células, no caso. Também temos a segunda opção, deletar colunas. Ó, você coloca nessa opção e geralmente ele deleta só as colunas. Tem outra opção também, que é a de deletar horizontais, e essa opção só deleta os horizontais. Temos também a outra opção, que é deletar a tabela inteira. Ó, a quarta opção, ela deleta a tabela inteira, no caso. E aí, é isso, né? Aí vocês vão perguntar, professor, como é que faz para aumentar e diminuir aquela tabela? Bom, dependendo da quantidade de colunas que vocês tiverem, né, e a quantidade de horizontais que vocês tiverem, é recomendável que vocês coloquem só a quantidade essencial de colunas e horizontais no caso, né? No meu caso eu vou excluir uma boa parte das colunas aqui. Aí eu vou aumentando a tabela do jeito que eu quiser. Aí para mover a tabela, vocês clicam aqui ó, nessa parte. Vocês podem mover do jeito que vocês quiserem. É aqui nessa partezinha aqui que vocês movem a tabela. Bom, uma outra dúvida que talvez muitos professores tenham é com relação a como colocar mais colunas ou horizontais na tabela. Bom, existem algumas opções viáveis para isso. Uma das que eu mais recomendo a todos é sublinhar aqui uma horizontal ou uma coluna, no caso. Aí vocês clicam no botão direito e tem a opção Insert, né? Ou Inserir. Aí, dessa opção Inserir, vocês podem inserir mais colunas, né? Tanto para cima, aliás, mais colunas tanto na direita quanto na esquerda, ou mais horizontais tanto para cima quanto para baixo. Bom, a partir de quando eu pego somente uma coluna só, eu coloco nessa opção e aí ele acaba multiplicando somente uma horizontal. Aí, vamos supor, você quer colocar muito mais horizontais ou colunas. Vocês sublinhem mais horizontais ou colunas, botão direito de novo, inserir, e vocês colocam para cima ou para baixo.
A mesma coisa, né? O mesmo processo vocês fazem para as colunas, né? Aí temos uma outra opção, né? Que é vocês colocarem em mais colunas ou verticais por meio desse sinalzinho maisinho. Para vocês fazerem isso, vocês têm que arrastar o cursor até aqui, né? Aí vocês clicam no maisinho e ele multiplica mais horizontais para baixo. A mesma coisa é com as colunas. Ó, que eles multiplicam mais e as colunas sempre para esse lado. Aí eu vou dar uma ajeitadinha aqui na tabela, só para vocês visualizarem melhor aqui. Aí só para demonstrar aqui a função aqui que eu ensinei para vocês, ó, vocês sublinham as colunas, aí coloca em inserir, ó, vocês podem inserir tanto para direita quanto para esquerda. Então assim, vocês podem inserir quantas colunas vocês quiserem. Aí para uma coluna só, vocês podem fazer a mesma coisa também. E é isso. Fica esse tutorial básico, né, sanando algumas dúvidas com vocês. E eu espero que eu tenha dado essas ajudas aqui. Quaisquer outras dúvidas que vocês tiverem, vocês podem falar comigo, né? E é isso. Fiquem com Deus, fiquem em casa e se cuidem. Até mais.